Há muita gente que pergunta em relação ao budismo se trata de uma religião ou se trata de uma filosofia de vida. As pessoas ficam algo confusas no que respeita ao budismo acerca desta questão. É verdade que o budismo possui características que são relativamente diferentes das características de outras religiões, e daí a pergunta é legítima, e sobretudo para quem começa a ouvir falar sobre o budismo e não tem ainda muita informação. A primeira questão, talvez, que leva as pessoas a fazerem esta pergunta é o facto do budismo não ser uma tradição teísta. Com isto se entende que não está centrada à volta de Deus. Não é que recuse ou que negue a existência de Deus. Na verdade, o Buda procurou não centrar o seu ensinamento à volta da relação com Deus, do facto de Deus, da ideia de outras religiões, que Deus criou o mundo e por aí fora. Buda estabeleceu o seu ensinamento de uma forma muito ordenada, muito, podemos dizer, quase acessível à razão, o que é bastante diferente também, noutra perspectiva, de outras tradições, ou da maioria das tradições religiosas, que baseiam a sua doutrina numa questão de fé. É claro que a fé também existe no budismo, como existe em qualquer outra coisa, em qualquer outro domínio da nossa existência. Todos nós acreditamos em certas coisas e mesmo que nem nos demos conta disso, temos sempre algumas crenças. Não quer dizer que elas sejam metafísicas ou seja o que for, mas se não acreditarmos em nada não conseguimos sobreviver, pura e simplesmente, não é? Há coisas, há inevitavelmente coisas em que nós acreditamos e, por conseguinte, dentro da mesma ordem de ideias, no budismo também existe a fé, ou também existe a crença. Só que a crença no budismo é vista de uma forma ligeiramente diferente. Enquanto que nas outras tradições religiosas é-nos dado a fé como condição. Sem fé não é possível ser adepto de uma determinada dessas religiões. No caso do budismo é um pouco diferente. É claro, tem que haver alguma forma de identificação, se quiserem, no início, e mesmo alguma forma de inspiração quando começamos a ouvir falar sobre o budismo, ou às vezes quando ouvimos alguém falar, ou lemos um livro, ou vamos a um local onde estão determinados suportes, estátuas, templos, stupas, etc., do budismo, sentimos talvez alguma identificação, uma inspiração, poderíamos dizer uma certa forma de fé, sim, no sentido de é algo que nos transmite um sentimento de confiança, um sentimento de que é algo de verdadeiro, de autêntico. Mas depois, aquilo que o Buda sempre ensinou foi que não devíamos quedar-nos por aí, não devíamos aceitar as coisas apenas porque sentimos confiança nelas, ou não devíamos segui-lo, por exemplo. Foi uma das suas citações que eu mais gosto, em que o Buda diz: não façam aquilo que eu digo só porque fui eu que disse. Primeiro investiguem, ouçam aquilo que eu digo, mas depois investiguem, ponham-no à prova, ponham-no na vossa própria experiência, testem aquilo que eu disse, e se acharem que é verdade, então adotem-no. Se não acharem que é verdade, procurem outra doutrina ou procurem outra pessoa. Isto indica uma abordagem da fé que é bastante diferente, porque aqui aquilo que nos é pedido é para nós ouvirmos estes ensinamentos com abertura de espírito, e isso é uma primeira condição que é indispensável. Temos que os ouvir com ouvidos de ouvir e não com ideias pré-concebidas. Portanto, vamos ouvir ou vamos ler um livro com a abertura para ouvir aquilo que está a ser dito, e depois nada nos impede de exercer o nosso sentido crítico, e muito menos, e é mesmo fortemente aconselhado, de tentar olhar para todas essas informações, para todos esses ensinamentos, e testá-los, pô-los à prova.
averiguar no dia a dia se aquilo faz sentido, se não faz sentido, mas com abertura de espírito. Portanto, se eu olhasse para o mundo à luz daquela ideia, como é que as coisas apareceriam, como seria. E depois, a fé, então, é mais uma convicção, é a convicção da experiência. A partir do momento em que eu experimentei alguma coisa e deu resultado, ou não, a partir do momento em que eu apercebi que uma determinada coisa produzia bons ou maus resultados, eu ganho uma confiança que não é uma mera fé. Acho que muitas vezes para nós a palavra fé significa acreditar em alguma coisa que não pode ser comprovado. Neste caso, e embora também haja outras coisas no budismo que não podem ser, muitas coisas que não podem ser diretamente comprovadas ou não tão facilmente, aquilo de que estamos a falar é acreditar ou ter a convicção de alguma coisa que eu já experimentei. E portanto aí o tipo de fé, se quiserem, ou o tipo de convicção é bastante diferente. Trata-se de uma convicção que, primeiro, que eu não necessito defender, segundo, que não é uma condição para eu aceitar, ou escutar, ou mesmo simpatizar, ou até praticar os ensinamentos budistas. E portanto, é algo que, por um lado, é muito mais forte, porque me vem de uma profunda convicção resultante de uma experiência, e, por outro lado, é muito mais flexível, porque eu nunca me sentirei ameaçada se alguém não acreditar naquilo em que eu comprovei. Porque estou segura de mim, porque estou segura da minha própria experiência. Portanto, aquilo que mais que eu posso dizer é que para mim faz sentido, pode não fazer para outras pessoas, mas para mim é algo que eu testei, comprovei e faz sentido. E portanto, este é um outro aspecto que, aliás, gostava de ressalvar-se, é que no budismo não há requisitos mínimos, se quiserem, enquanto que não preciso de acreditar, não há dogmas, não é uma tradição dogmática, não há dogmas, nem obrigatoriedade a qualquer nível, nem de vestuário, nem de indumentária, nem de alimentação, e isto é talvez uma informação importante. Muitas pessoas pensam que os budistas são obrigatoriamente vegetarianos, não é o caso. Acontece que, por uma questão de, digamos, simpatia para com todos os seres vivos e de respeito pela vida, é recomendado, é bom, é ótimo poder ser vegetariano, mas não é uma condição para se poder ser budista. E, portanto, o budismo não tem todas estas características. Por conseguinte, podemos falar dele como de uma religião, efetivamente, mas seria então talvez uma religião ou uma tradição humanista, porque se centra à volta do homem e como já ouviram, à volta dos seus problemas e do seu problema fundamental, que é o cessar do sofrimento, o encontrar de uma felicidade e de um bem-estar últimos e duradouros. E por conseguinte, mais do que propriamente definir o budismo ou entrar nessa discussão de se o budismo é uma filosofia, se é uma religião e por aí fora, podemos talvez defini-lo como sendo um método. Quando eu pratico um método, quando eu tenho um objetivo e quero alcançá-lo mediante a utilização do método, eu tenho que minimamente ter alguma confiança, e aqui ligamos com aquilo que eu estava a dizer. Tenho que ter minimamente alguma confiança, primeiro, que esse objetivo que eu quero alcançar é um objetivo válido, que me vai trazer bem-estar, que vai satisfazer as minhas expectativas. Segundo, tenho que acreditar de alguma forma que o método que eu vou seguir vai ser um bom método para alcançar aquele objetivo. E, portanto, evidentemente tenho que ter alguma forma de fé ou de confiança, mas aqui o ênfase está posto no método, se quiserem. Portanto, mais do que definir o budismo como uma religião ou como uma filosofia ou como alguma outra coisa, eu costumo definir, e
acho que o budismo é um método para nos transformarmos, um método para nos transformarmos no sentido de alcançar o nosso duplo objetivo, que embora possa ter várias formas ou várias formulações, é o mesmo para todos nós, que é, por um lado, não sofrer e, por outro lado, obter um bem-estar e uma serenidade e um sentimento de felicidade e de alegria que sejam o mais duradouros possível. Portanto, nesse sentido, penso que o budismo pode, claro, ser definido como uma religião e é vivido como uma religião por muitas pessoas. Também tem a sua parte de fé, tem a sua parte de superstição, tem uma quantidade de outras coisas que encontram também, tem uma prática espiritual, etc., que encontram em outras tradições, mas tem estas componentes que são de facto um pouco diferentes das componentes habituais das tradições espirituais, pelo menos aquelas a que nós estamos habituados.